Eu vou escrever pra vocês que eu amo vocês muito. Ao discutirmos o conceito de letramento, o primeiro fato que a gente precisa atentar é que a gente vive numa sociedade letrada, onde a escrita está presente em todo momento. Mas eu achei um livro de Drummond na sua cama. O conceito de letramento é um conceito amplo, onde o que se trata nesse conceito, o que se procura trabalhar nesse conceito é justamente os usos, as práticas de leitura e de escrita presentes no cotidiano das pessoas. Então, numa sociedade urbana, onde a escrita é cada vez mais presente, é impossível você pensar em pessoas que não façam uso da leitura e da escrita, sejam elas alfabetizadas ou não. Então, as pessoas estão a todo momento tendo contato com materiais escritos. Então, você lê placa de ônibus, você lê nome de produtos no supermercado, você lê avisos, você vê diferentes faixas, Então, a escrita é algo extremamente presente. Ou fui eu que não encontrei palavras pra sentir, mas eu achei Então, o conceito de letramento, ele vai além da alfabetização, ou seja, daquilo que a gente entende como apropriação do sistema de escrita, para tratar dos usos sociais da escrita na sociedade. É interessante perceber que em dicionários da década de 80, o conceito de letramento sequer aparecia, nem o verbo letrar. Eles estão absolutamente ausentes. Então, o próprio verbete letrado, ele sofreu uma modificação nas suas acepções. Em dicionários anteriores, ele indicava pessoa erudita, versada em letras, um literato. E, mais recentemente, ele indica também a pessoa que é capaz de se inserir em eventos de letramento, de uso da escrita, com autonomia, com essas habilidades. É nesse sentido que a escola deve se preocupar com o letramento, ou seja, com a oportunização de momentos de inserção em práticas letradas, ou seja, práticas de uso da escrita. Considerando as diferentes demandas da sociedade para a inserção do indivíduo no mundo letrado, que propomos em sala de aula um trabalho que contempla a diversidade de gêneros textuais. Gênero textual, que é instrução. Eu aproveitei esse trabalho com o texto de carta, com bilhetes, com cartões. Nós pensamos num projeto envolvendo classificados. Essa diversidade de gêneros que tem circulado na escola, ela precisa ser pensada de tal modo que as diferentes esferas de circulação, de fato, sejam representadas. Então, trabalhar com os textos dos jornais, trabalhar com os textos científicos, trabalhar com os textos que aparecem no cotidiano de resolução de problemas das pessoas do dia a dia, é fundamental para realmente pensar na escola como um espaço de aproximação aos contextos extraescolares que essas crianças participam. Na sala de aula pode chegar um monte de material escrito, material para ler, que vem do dia a dia das crianças. Tanto o próprio professor já sabe, mais ou menos, eu posso trazer materiais que eu sei que as crianças manuseiam no dia a dia, não é? Como rótulo de produtos que eu sei que eles consomem, ou coisas assim. Às vezes eles trazem coisas novas, que eu nem pensei, não é?
a lista de compra da mãe, um papel que ele achou, uma propaganda política que estava no chão da rua, um panfleto que distribuíram na igreja. E eu utilizo esse material na medida do possível, que a gente não pode ficar só com essas coisas do dia a dia. Os alunos precisam ter acesso a outros tipos de texto. Mas, em geral, esse material, ele já chega na sala com a criança já motivada, querendo ler, querendo decifrar, querendo saber algo a mais sobre esse material que ela já conhece. Aí ele é muito útil por isso, porque o aluno que traz esse material, ele já vem motivado. E mesmo que fui eu que trouxe, porque eu sei que é uma coisa do uso deles, facilmente o sentido se constrói. Essa experiência que eles trazem de casa, né, a gente na sala de aula, na verdade, a gente faz enriquecer, mas que é necessário esse conhecimento prévio, esse material trazido por eles, né, esses livros, essas revistas, cartas, listas de compra. Há várias coisas muito interessantes que eles trazem e que a gente aproveita em sala de aula. Todas as pessoas têm graus de letramento diferentes, mas todos têm contato, né, são expostos a situações de leitura e de escrita. No início do curso, quando a gente travou essa discussão, foi bem interessante. Isso me despertou a curiosidade, me remeteu a uma leitura que eu tinha feito, e eu cheguei na sala de aula e diretamente comecei a perguntar em que situações eles e a família deles se deparavam com situações de leitura e de escrita, né, que tinham que ler, mesmo que não soubessem ler, e que tinham que escrever, mesmo que precisassem recorrer à ajuda de alguém, né, para fazer essa leitura, para fazer essa escrita. E que situações eram essas, né? E surgiu de tudo, assim. Minha mãe não sabe ler, mas minha tia fica mandando torpedo pelo celular e eu fico vendo ela escrevendo no celular. Eu nunca quis imaginar, assim, que o celular, que eu uso também para escrever, mas a gente não tem essa clareza, né? Tem uma que diz assim, minha mãe está escrevendo muito envelopes para uma promoção que está tendo aí na televisão e que ela mandou já não sei quantas cartas. Então, ela escreve a resposta e ela preenche o envelope, né? Outra criança colocou a questão de ler encartes, de promoções que vem, né, em jornal, aqueles encartezinhos de loja de promoção. Nenhuma criança falou em livro, nem revista, nem jornal. Nenhuma criança colocou os veículos que a gente coloca, né, como suportes de escrita que surgem mais na vida da gente. Nenhuma criança colocou, das minhas 34 crianças, né, que frequentam. Mas, assim, as outras situações de leitura e de escrita que eles colocaram foi mais diversas. Assim, minha mãe pega a receita que aparece lá em Ana Maria Braga. Na hora que Ana Maria Braga está dizendo, minha mãe está escrevendo. Ou ela manda minha irmã escrever. Aqueles telefones que é para ligar e ganhar prêmio, então corre e escreve. Então, situações de letramento, né, que a gente também pratica e que a gente não se dá conta da importância que elas têm para quem só tem elas, né, para quem só tem elas porque no seu dia a dia são elas as mais significativas. Entretanto, não podemos nos esquecer do papel do texto literário na formação desse aluno leitor. Então, o papel do texto literário na escola é justamente poder oportunizar esse aluno que muitas vezes não tem ou tem um pouco acesso ao texto literário no seu cotidiano de vida, na sua família, na realidade em que ele vive. Então, a escola oportunizar essas experiências de leitura, sejam escolas que tenham uma biblioteca ou aquelas escolas que tenham, por exemplo, cantinhos de leitura. Então, todo o acervo que a escola tiver, por menor que ele seja, de livros de literatura infantil, infanto-juvenil, é necessário que esse acervo seja efetivamente utilizado para a ampliação das experiências de leitura dos nossos alunos. Fizemos uso da fábula A Raposa e a Cegonha. Depois da leitura protocolada, a gente trabalhou a poesia Flor Amarela de Cecília Meirelles. Contos de assombração. Na minha casa mesmo não tinha essa revista, não tinha jornal, não circulava nada disso. Aí foi com as colegas que a gente foi trocando. E eu comprando escondido mesmo, porque quando mãe me via lendo essas coisas, ela só faltava dar na gente
E a gente tinha que mentir, colocava dentro de um caderno e ficava escondendo mesmo, fazia de conta que a gente estava lendo. Porque o momento lá em casa era você só tinha direito de estudar e trabalhar. Aí, se dissesse que ia ler alguma coisa que não fosse da escola, você não podia, você ia trabalhar. Falar de gêneros literários, muitas vezes na nossa cabeça vem a imagem, por exemplo, dos textos clássicos ou do gênero literário escrito. Mas é importante que a gente não esqueça dos gêneros literários da tradição oral. Esse resgate da literatura de tradição oral, ele pode ser feito muito oportunamente com crianças, inclusive não alfabetizadas ainda. Um dia o lobo vinha andando pelo campo, louco para encontrar alguma coisa para comer. Então sentiu o cheiro de porquinho, a comida que ele mais gostava. Ele levantou o focinho pontudo e farejou o ar. Já que esse material ele circula sem necessidade de estar escrito, né? Embora em alguns casos isso possa acontecer. Então, com crianças não alfabetizadas, pode-se trabalhar com o fato de que elas próprias podem contar histórias que elas ouvem, né, dentro do seu contexto familiar, podem pedir aos pais que contem essas histórias, né, podem ouvir do professor e de outros colegas. Bem, queira me perdoar. Se acha que eu nada valho, pensei que minha cantiga alegrasse o seu trabalho. Ora, essa é muito boa. Cantava para me alegrar? As formigas também cantam, sem parar de trabalhar. Então, mas é diferente. O seu canto é muito triste, e se eu deixar de cantar, nem a senhora resiste. Canto alegre, canto o sol. Eu canto o dia inteirinho, da manhã ao arrebol. Canto mais que um passarinho. Histórias que venham dessa tradição oral, como contos de assombração, como certas adivinhações e outras narrativas típicas, de modo a se inserir nessas práticas de letramento que servem como mais uma experiência de leitura. Eu achei bom, né, que eu gosto de história de assombração, todo dia minha mãe conta. O que pensamos é que ser letrado é ser capaz de participar das situações de interação na sociedade em que os textos de diversos gêneros estão presentes. Nesse sentido, não é necessário que se seja alfabetizado para que possamos ser letrados. As crianças, desde muito cedo, podem participar de eventos de letramento diversos. E isso podemos ver na aula da professora Silene. Nós já temos um trabalho com esse gênero textual que é instrucional, só que na questão de receitas de bolo, de chás, de comida, não é? Então, eu vi que possibilidade a gente podia trabalhar com as crianças esses textos de instrução, mas não mais de alimento, não é? Vendo assim a questão de como confeccionar os brinquedos, a montagem do brinquedo mesmo. Tia escreveu do jeito que vocês falaram, vamos lembrar, tá aqui, ó. Pega os copos, bota feijão, presta atenção, vira o copo, boca com boca. Não foi assim que vocês disseram e eu fui escrevendo? Tia Silene trouxe para vocês um manual onde diz como a gente pode fazer vários outros brinquedos, tá certo? Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Tem um índice, um sumário aqui que está falando como fazer fantoches, quebra-cabeça, sofá e poltrona, barquinho de papel, bola de meia, papagaio de papel, pés de lata, tá certo? Esse aqui é um manual que dá todas as instruções de como fazer esses brinquedos. Muitos aspectos positivos podem ser pontuados na aula de Silene. Um primeiro aspecto é a ideia de trabalhar com gênero textual, que resgata práticas sociais comuns da infância. Confeccionar jogos, confeccionar brinquedos de sucata. Quando era pequeno, eu acordava pra saber se os brinquedos estavam se mexendo. Ela trabalhou com o gênero instruções de montagem de brinquedos. Muitos outros gêneros são trabalhados na escola e estão presentes na sociedade.
gêneros instrucionais, assim como as instruções de montagem de brinquedo. As receitas culinárias.